percebermos mais a presença do Espírito Santo em nós e conosco, e nos deixar guiar, nos deixar ser dirigidos pelo Espírito Santo. Número 8. Como é o desenvolvimento da nossa relação com o Divino Espírito Santo? Então, o processo de adoção não termina com o ato em si. Na realidade, é neste momento que tudo de fato inicia-se. Da mesma forma, ocorre quando, através da adoção, tornamos-nos filhos de Deus. A partir de então, passamos a desfrutar de um relacionamento que deve aprofundar-se e estreitar-se a cada dia. Evidentemente, uma das formas mais eficazes de desenvolvermos o relacionamento é desfrutar da presença da pessoa a quem amamos. Com o Espírito Santo não é diferente. Precisamos buscá-lo e desejar-lhe a presença. Então devemos buscar mais essa presença do Espírito Santo. Muitas vezes você vai para a igreja e parece que Deus não está lá. Quantos cultos você vai e parece que Deus não estava lá? Número 9. Como é ser cheio do Espírito Santo? Então Paulo ensina que devemos manter-nos sempre cheios do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo, ou deixar que o Espírito Santo nos encha, significa ser controlado, governado e guiado por ele. Como filhos de Deus, precisamos de uma renovação contínua em nosso ser, a fim de que sejamos instrumentos do Altíssimo. Parte 3. O batismo com o Espírito Santo capacita-nos a fazer a obra de Deus. Como o Espírito Santo capacita-nos a fazer a obra de Deus? Pergunta 10. Então, ele dá-nos intrepidez para testemunhar, nos ajuda em nossa formação para sermos discípulos e nos chama e capacita para servir. Número 11. De que maneira o Espírito Santo dá intrepidez para testemunhar? Então, o batismo com o Espírito Santo encoraja e fortalece o crente a testemunhar de Cristo, capacitando-o a cumprir a missão máxima da igreja, a evangelização. Seu propósito não é somente capacitar-nos a falar línguas estranhas, mas preparar-nos para o serviço cristão. Os discípulos de Cristo, após receberem a promessa, saíram ousadamente a pregar a palavra de Deus. Antes do batismo, os discípulos eram tímidos e medrosos. Porém, após o revestimento de poder, passaram a proclamar audaciosamente o Evangelho de Cristo e a realizar sinais, milagres e maravilhas. Número 12. De que maneira o Espírito Santo trabalha na formação dos discípulos? Complete aí. Em o Novo Testamento, a palavra discípulo significa aprendiz e seguidor do seu mestre. Jesus chamou-nos a seguir seus passos. Você tem seguido os passos do Senhor? Do Salvador? O próprio mestre oferece-nos uma condição para que venhamos a ser de fato seus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo é quem ajuda-nos a seguir os passos do mestre, seu exemplo e seus ensinamentos também. Nesse ponto cabe-nos uma reflexão. Todas as atividades desempenhadas pela igreja são importantes, mas a prioridade é a evangelização e a formação de discípulos. O progresso de uma igreja não pode ser medido ou avaliado apenas por suas atividades filantrópicas, ou atividades educacionais, ou atividades materiais. Estas, apesar de importantes, não constituem o principal trabalho da Igreja de Cristo. O progresso de uma igreja, por conseguinte, deve ser mensurado por seu trabalho missionário e evangelístico, juntamente com seus frutos espirituais, como resultado da semeadura da palavra de Deus. Então, como contrário do que acontece hoje, a igreja não é mensurada, não é medida. Aí o trabalho de um pastor, de uma congregação, não pode ser medido pelo dízimo, pela oferta que lá entra, mas pelo resultado espiritual, pelo resultado de almas salvas, pessoas batizadas com o Espírito Santo, fruto do Espírito visível realmente nas pessoas. É isso. Esse é o trabalho importantíssimo. É o trabalho espiritual. Aí dons do Espírito Santo em operação, a alegria da igreja no Espírito. São resultados espirituais. Esses são os mais importantes. Esses é que devem mensurar, deve dar aí a qualidade da liderança e dos liderados. E não valores financeiros. Nós não valemos pelo que temos, pelo que possuímos, mas pelo que somos. 13. Fomos chamados para servir. Deus chamou-nos a servir. Complete aí. Muitos, recusando esse chamado, querem apenas ser servidos,
As Sagradas Escrituras mostram que Jesus, nosso Mestre e Senhor, foi ungido pelo Espírito Santo para servir. Certa vez Jesus declarou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Se quisermos realmente servir ao Senhor com inteireza de coração, é preciso que sirvamos aos nossos irmãos. Assim agia Jesus, nosso perfeito modelo de líder e servidor. E ele viveu para fazer a vontade do Pai e servir a todos. Você está disposto a servir o Mestre? O que você tem feito? Pela igreja e pelas demais pessoas, com os dons e talentos que recebeu do Senhor. Um dia teremos que prestar contas de tudo o que recebemos dele. Então existem aí os que não desejam, existem os que desejam e não buscam, existem os que desejaram, buscaram, receberam, mas não colocam em ação. E existem os outros que estão trabalhando na obra de Deus e estão sendo tremendamente usados por Deus. Agora, você deve decidir em que grupo você está. Esteja no grupo dos usados por Deus. Nesses últimos tempos, Deus tem feito maravilhas. Aproveite. Entre para esse grupo se você não está nele. E faça parte de um trabalho maravilhoso que Deus está fazendo. Agora, atrai as outras pessoas para ficar um grupo só, unidos pelo poder e a unção do Espírito Santo. Faça isso. Nós estamos numa época em que muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus por dinheiro. Tem gente que fica até admirado. Eu vou pregar aí nas congregações, dar palestras, orar para que Jesus batize, orar pelo avivamento e tudo. O que acontece? As pessoas pensam que nós vamos por dinheiro. Pergunta: quanto é? Como se a obra de Deus, a manifestação de Deus pudesse ser comprada, vendida. É o que muitos têm feito. Mas não faça isso. Entregue-se a Deus. Trabalhe para você sobreviver. Não fique aí nas costas dos outros. Não fique explorando a igreja. Trabalhe. Não fique cobrando. Isso não é seu, é de Deus. As manifestações são de Deus. E Ele faz do jeito que quer, a hora que quer, usa quem quiser. Não é um negócio. Deixe disso. Faça a obra de Deus com amor, visando sempre o bem dos outros. O apóstolo Paulo dizia: enriquecendo a muitos, e nós mesmos, pobres. Aprenda que os outros aqui devem se beneficiar. Nós mesmos somos o quê? O espetáculo, né, às pessoas. Eles que devem ser beneficiados. Vivamos para os outros, para que as pessoas sejam abençoadas. Aprenda com Jesus. Conclusão. 14. Para que fomos chamados? Fomos chamados para a santificação e o serviço. Então a maioria das pessoas pensa que foi chamado apenas para a santificação, não querem fazer nada. Mas também fomos chamados para trabalhar na obra de Deus. Número 15. Complete. Sabemos que ainda há muito trabalho a ser feito, por isso precisamos do revestimento de poder que vem do alto. Sem o Espírito Santo, não conseguiremos cumprir as demandas e reivindicações da grande comissão, pois somente alguém cheio do Espírito Santo é capaz de ouvir, compreender e obedecer à voz do Senhor. Glória a Deus! Nós temos então aprendido aí sobre a obra do Espírito Santo através de nós. Todos nós devemos ter comunhão com o Espírito Santo e nos colocarmos à disposição do Espírito Santo. Vamos orar agora? Você ouviu a palavra de Deus e se você realmente der uma oportunidade mínima agora ao Espírito Santo, o Espírito Santo está tentando aí convencer você do pecado, que você está em pecado, está em ofensa contra Deus. Está tentando convencer você que existe uma justiça de Deus. Deus é justo. Ele não pode levar para o mesmo lugar, para o céu, alguém que está vivendo em pecado, como você acaba de reconhecer, com outra pessoa que está arrependida dos seus pecados, entregou sua vida a Deus, está lutando contra o pecado, está vencendo o pecado.
Então você, sabendo disso, e sabendo que existe um juízo para o pecado que você cometeu, existe um juízo, aí Deus traz um justo juízo sobre o pecado. O pecado tem que ser condenado, o pecado merece o castigo, merece um salário, e é o afastamento eterno de Deus. Deus não quer isso para você. Então se deixe convencer agora pelo Espírito Santo. Só se você for mesmo uma pessoa endurecida, amar muito as trevas, para não se deixar convencer pelo Espírito Santo. Então se deixe convencer agora pelo Espírito Santo. Abra aí uma oportunidade para o Espírito Santo convencer você agora. Aceite agora Jesus como Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados. Comece uma vida nova com Deus agora. Vamos orar juntos? Arei de estar em confare, olacrana mostebe forna camanas. Oh, Deus se agrada do seu arrependimento. Deus se agrada da sua decisão. E Deus vai mudar a sua vida. Aleluia. Você que já é crente, e que ainda não deu esse espaço para o Espírito Santo na sua vida, faça-o agora. A partir de agora, dê espaço. Conheça o Espírito Santo mais intimamente. Ele já te conhece intimamente, sabe tudo a seu respeito. Agora, conheça-o mais. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, ajuda essas vidas. Ó Senhor, ajuda-os a abrir seus corações para o Espírito Santo convencê-los agora. Convence-os, ó Senhor, que precisam de Ti. Ó Espírito Santo, vá, Senhor, até o mais profundo dessas vidas agora. Através das suas mentes, seus corações, suas intenções, seus sentimentos, seus pensamentos. Ó Senhor, convence-os agora do pecado, da justiça e do juízo. Leva-os, Senhor, agora ao arrependimento. Ajuda-os agora a ver a salvação, o perdão, através da morte de Jesus Cristo, Filho de Deus, por nós na cruz do Calvário. Ajuda-os a crer que Jesus morreu por nós, e Ele venceu a morte, venceu o pecado, ressuscitou, e agora está aqui para salvá-los. Ajuda-os nessa hora, Senhor. Ó Pai, escreve os seus nomes no livro da vida. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que essas vidas que já te conhecem e não conhecem o Espírito Santo, que agora, Senhor, a partir de agora, possam conhecê-lo intimamente, que possam vê-lo como uma pessoa, como um amigo íntimo, em nome de Jesus. Ó Jesus, quero te pedir agora também pelos enfermos, os doentes, cura, Senhor, nesse momento, visita poderosamente essas vidas, eu ministro tua cura, tua libertação sobre essas vidas, em nome de Jesus. Arreglando, remegar força, câmara santa. Esforça-te, tem bom ânimo, em nome de Jesus. Você que não é batizado, receba agora, em nome de Jesus. Regranda, rastuta, ramanás, em nome de Jesus, receba o batismo com o Espírito Santo agora. Fala em línguas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém.